Olá a todos, eu sou Felipe Rodrigues, estudante de Química da USP de São Carlos, e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, processo combinado de adsorção, desorção e oxidação eletroquímica de fármacos em meio de metanol. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Dr. Arthur de Jesus Moteu, e ao CNPq pelo apoio no desenvolvimento do projeto. Nessa apresentação, então, eu vou mostrar o objetivo do projeto, seguido aí de uma introdução justificativa, mostrar também os métodos e procedimentos e os resultados obtidos até o momento, e, com base nisso, definir os próximos passos. O objetivo, então, é remover resíduos de fármacos presentes na água e transferi-los para um outro meio para que eles sejam tratados por oxidação eletroquímica. Essa remoção de um meio para outro, então, ela vai ser feita através de operações de adsorção seguida de desorção, e o meio em que será realizado esse tratamento eletroquímico será meio de metanol. Bom, os fármacos, eles pertencem a uma classe de poluentes chamada de poluentes emergentes, que são aí resíduos na produção de medicamentos, cosméticos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas, entre outros. E como o próprio nome sugere, esses poluentes emergentes eles são recentes, oriundos aí do desenvolvimento industrial, e então pouco se tem conhecimento sobre o efeito desses poluentes nos organismos dos seres vivos. Sabe-se que muitos deles são desreguladores endócrinos, então eles acabam afetando o sistema hormonal desses organismos, e que muitos deles também não são removidos aí dos corpos d'água através de tratamento convencional. Então, a presença deles nesse meio aí vai requerir um tratamento mais avançado, que consequentemente implica em um custo mais elevado. O fármaco modelo previsto inicialmente para ser utilizado é a tetraciclina, que é utilizada em tratamentos de bactérias, gram-positivas e gram-negativas, e também de fungos e protozoários. Aqui nesse gráfico a gente vê as técnicas mais adequadas para serem aplicadas para tratamento de água em função da demanda química de oxigênio, e a oxidação eletroquímica ela abrange uma grande área desse espectro, exaltando aí a importância e a confiabilidade dessa técnica. Apesar de ser uma técnica já consolidada, a oxidação eletroquímica ela possui limitações, como, por exemplo, as reações de degradação elas ocorrem na superfície dos eletrodos. Em um meio pouco concentrado, um meio bem diluído, como é o caso desses fármacos, tem-se uma grande dificuldade, um grande problema de difusão, né, desse soluto para a superfície dos eletrodos para serem degradados. Então, uma etapa de pré-concentração se faz bastante interessante através aí de ciclos de adsorção e desorção, e um adsorvente que pode ser utilizado para isso é o carvão ativado, e que através aí de seus poros e da sua superfície ativada pode adsorver tanto quimicamente quanto fisicamente esses solutos. Então, para a gente avaliar o nosso processo de adsorção, nós construímos um gráfico aí da quantidade adsorvida por unidade de massa do adsorvente em função da concentração em equilíbrio da solução. Aí a gente obtém então as chamadas isotermas de adsorção, que tem esse nome porque esse processo ele precisa ser feito a uma temperatura constante, já que a temperatura ela é um dos fatores que influencia diretamente na adsorção. E existem modelos que a gente pode ajustar os nossos dados experimentais, que possuem os parâmetros para melhor definir, como são o caso das isotermas de Langmuir e de Freundlich. Bom, geralmente o que se observa quando se utiliza algum adsorvente é que após ele adquirir aí o adsorvato, geralmente ele é descartado, todo o conjunto adsorvente e adsorvato é descartado. Então a possibilidade de utilizar o adsorvente em vários ciclos promove aí uma redução de custos e resíduos. Não uma erradicação total dos resíduos, já que certamente esse carvão ali terá que ser descartado ao final, mas a possibilidade de utilizar em vários ciclos antes de ocorrer o descarte é bastante interessante.
O metanol ele vem sendo bastante empregado em trabalhos de oxidação eletroquímica e para absorção, né, porque ele possui uma alta afinidade com compostos orgânicos e também eles se mantêm bastante inalterados em processos eletroquímicos, eles não são tão degradados assim pelos eletrodos, né. Aqui eu tenho um trabalho que utilizou os ciclos de adsorção e desorção com carvão ativado. No caso aqui foi o adsorvato, foi o corante azul, BF5G, e essa desorção ocorreu em álcool etílico à esquerda e em álcool isopropílico à direita. Inicialmente, na primeira dissorção, tem-se uma grande quantidade dissolvida, e logo depois a desorção é um valor bem menor se comparado a isso, né? Já que quando ocorre uma adsorção química, né, ocorre efetivamente a formação de uma ligação entre o adsorvente e o adsorvato, essa adsorção ela é irreversível. Já no caso da adsorção física, ela ocorre por interações intermoleculares e essas sim são reversíveis. Então, depois da primeira adsorção, nós vamos conseguir dissolver uma parte e nós vamos começar os ciclos de adsorção e desorção aproximadamente constante nesse nível, como se pode observar aí no gráfico. Outro trabalho também, esse que trabalhou aí com a oxidação a degradação de compostos organoclorados, né? Fez essa mudança de meio reacional através de adsorção e desorção e fez essa desorção e tratamento eletroquímico com o metanol. Aqui, no caso, eles dissolveram o lindano e o percloroetileno e os resultados foram bem positivos. Como pode-se ver, eles conseguiram fazer essa desorção com o metanol. Não só a desorção, mas também eles conseguiram fazer uma degradação eletroquímica em metanol com esses compostos. Aí no gráfico, os símbolos vazados, eles compararam a degradação com a água, né? Então, esses pontos vazados são a degradação em água e os pontos pretos a degradação em metanol. São bem semelhantes as degradações, ainda assim que a degradação em água superior, levemente superior, né? Mas não no caso do lindano, que no caso do lindano a oxidação em metanol foi mais eficiente que com água, como você pode observar no gráfico. Mas isso mostra que sim, é possível utilizar o metanol para dissolver e para realizar um tratamento eletroquímico. Então, através disso, a ideia é montar um processo combinado para a gente fazer a adsorção, desorção e degradação eletroquímica. Basicamente, o que a gente tem, então, é uma coluna em que o carvão ativado ele vai ficar nessa coluna, né? Vários trabalhos, eles utilizam a adsorção em agitadores magnéticos. Então, só que isso acaba acarretando em um problema, né? Já que deixar aí o carvão ativado por muito tempo em um agitador magnético, por exemplo, a gente vai acabar promovendo o choque mecânico desse carvão ativado e a gente vai acabar afetando a granulometria dele e, consequentemente, a área superficial, que é um fator que interfere diretamente na capacidade de adsorção. Além de que, para fazer a etapa de desorção, esse carvão ele precisa ser retirado, filtrado. E enquanto que em coluna a gente pode realizar um sistema em que inicialmente a gente fica eluindo diversas vezes a nossa solução aquosa com o soluto de interesse através da coluna, né, até atingir o equilíbrio da concentração na coluna. E após isso nós fechamos uma válvula e abrimos a outra, que a gente passa a eluir o solvente, no caso o metanol, para transportar esse soluto até uma unidade de tratamento eletroquímico. No caso aqui, a ideia é testar aí o eletrodo de titânio revestido com óxido de titânio e rutênio e o contra-eletrodo de placas de titânio. O trabalho que fez a degradação dos compostos organoclorados, eles utilizaram os eletrodos de diamante dopado com boro. Aqui também o fator custo faz toda a diferença, né? O uso de eletrodos de mistura de óxidos metálicos
também será avaliado e para ver se é possível um modo mais econômico de realizar esse tratamento, tá? E eletrólito de suporte utilizado serão os sulfato de sódio e cloreto de sódio. E os resultados obtidos até o momento, então, inicialmente previa-se utilização de carvão ativado preparado, mas a dificuldade de manter um padrão, né, de granulometria, de fabricação, para se manter um resultado constante para poder comparar é bem difícil. Então, o que começou a ser feito foram os testes com a coluna de adsorção, para se ter uma noção da composição dessa coluna para evitar a passagem de carvão por ela, né? Bom, então os próximos passos são desenvolver essa coluna, montar o sistema e efetivamente começar os ensaios de adsorção e desorção. Essas são as referências utilizadas e, por isso, muito obrigado pela atenção de todos.